Boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos à penúltima conferência do terceiro colóquio Hannah Arendt, organizado pelo mestrado acadêmico em filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú e pelo grupo de pesquisa em política, educação e ética, o GEPED UVA CNPq, que pelo terceiro ano, pela terceira vez, nós estamos organizando esse evento que congrega os pesquisadores em Hannah Arendt. Os dois primeiros foram presenciais na cidade de Sobral. Esse está ocorrendo virtual em vista da pandemia. Chegamos hoje à penúltima conferência, semana que vem teremos o nosso encerramento. Uma jornada de quase 3 meses aí, ou 3 meses de encontros sistemáticos, que muitas trocas, de muitas partilhas, certamente de muito aprendizado. Hoje nós teremos o professor Dr. Antônio Glauton Varela Rocha para falar para nós, a quem de pronto eu agradeço o aceite do convite. O Glauton, como intimamente eu chamo, é um amigo queridíssimo, é um parceiro de todas as horas. Nos 2 primeiros eventos esteve em Sobral, sempre nos ajudando, sempre colaborando conosco, é membro, pesquisador do GEPED, tem feito publicações, conferências, trocas de partilha junto ao GEPED. A gente, na medida do possível, também colabora um pouco com o grupo dele, do Tony, do Antônio Batista, lá em Quixadá. Então, são parceiros para toda hora, a pessoa do coração, que eu fico muito feliz em estar recebendo. Inclusive, em abril, no primeiro seminário de filosofia que o GEPED organizou, o Glauton também ministrou uma palestra que também já está local. Naquele momento, a gente ainda estava aprendendo a mexer com essas ferramentas. Então, Glauton, muitíssimo obrigado. A gente sabe da carga de trabalho que todos nós, professores, estamos tendo nessa pandemia. Final de semestre, então, nem se fala. Para além de todo o cotidiano, ainda se acumulam todas as leituras e defesas, de monografia, dissertações e outras. Certamente o trabalho agudiza muito. Então, a gente fica muito feliz com o seu aceite para estar aqui conosco hoje. O professor Dr. Antônio Glauton vai falar para nós sobre reflexões sobre o comum em Hannah Arendt. O Glauton atua principalmente nos seguintes temas da ética e filosofia política, com especial atenção no pensamento de Hannah Arendt, com foco no tema da relação entre o comum e o singular em Arendt. Também pesquisa o filósofo Emmanuel Mounier e os temas da comunidade, comunicação e o personalismo. O Glauton é editor da revista Dialogando, que tem foco principal nos cursos de filosofia e teologia, é membro do núcleo de Fé, Razão e Cultura do Centro Universitário Católica de Quixadá, a Unicatólica, é professor do curso de graduação da filosofia do Centro Universitário da Católica de Quixadá. Meu querido, seja muito bem-vindo, muitíssimo obrigado. A palavra está com você. Muito obrigado, Ricardo. Boa tarde a todos os queridos colegas. Fico muito feliz com a presença de todos vocês, para compartilhar comigo esse momento, essa fala. Peço desculpas ao mesmo tempo por não ter participado de todas as palestras. O espírito era esse, não consegui participar de todas, mas naquelas que participei, sempre uma riqueza muito grande. E fico feliz em poder também compartilhar um pouco da minha pesquisa, de todas as que eu participei, com certeza agregaram informações importantes também para a minha pesquisa. Depois eu entrava em contato com alguns pessoalmente, tirando alguma dúvida. E se de algum modo a minha fala puder contribuir também com as pesquisas dos colegas, ficarei muito feliz e me coloco à disposição. Bem, a minha fala são reflexões sobre o comum em Hannah Arendt, ela agrega, na verdade, ela é um texto a partir de um texto em construção. A gente, como o Ricardo já partilhou, a gente está nesse projeto do Dicionário Arendt, e eu vou trabalhar o tema do comum. Então, a minha fala é baseada nesse texto que eu estou construindo,
um pouco também uma mescla do que eu estou construindo para o dicionário e alguns trechos da minha dissertação, perdão, da minha tese de doutorado. E como é um texto em construção, com certeza eu vou estar atento às observações dos colegas. Com certeza ainda tem alguns pontos soltos, e que nesse espaço de partilha, com certeza, eu tenho muito mais a aprender e colher desses pontos que podem me ajudar também a melhorar o texto, tá certo? Então, passando agora para o texto, um esclarecimento que eu quero fazer de início é que Arendt, ela não tem uma reflexão específica sobre o tema do comum. O que mais se aproxima disto é possível ver no tópico o domínio público, o comum, que está na condição humana, onde há, na verdade, uma reflexão muito mais voltada para o tema do público do que propriamente do tema do comum. No mais das vezes, quando nós buscamos as considerações de Arendt sobre o comum, que a gente encontra mais facilmente sobre o mundo comum ou o senso comum, mas não propriamente sobre o comum. Então, dito isto, o que eu tenho a dizer é que o que eu tenho a falar aqui é muito mais baseado naquilo que está presente de modo implícito na obra da Arendt do que naquilo que está à mostra, né? Explicitamente na obra da autora. Então, não veremos, portanto, uma definição do comum em Arendt, porque não se encontra, pelo menos eu não encontrei uma definição explícita do comum em Arendt. Eu tenho uma intuição do que seria esse comum, mas a ideia é apresentar como esse comum, essa ideia de comum que eu compreendo a partir de Arendt, se mostra na obra da autora. E aí, nesse caso, eu vou utilizar alguns conceitos que ela trabalha explicitamente, que podem nos ajudar a lançar luz sobre o sentido do comum para a autora, tá bom? Vou colocar aqui. Então, de antemão, o que devemos ter em mente quando pensamos no comum é aquela realidade que compartilhamos com os demais e que diz respeito à vida conjunta, mas é preciso identificar como essas ideias aparecem no pensamento arendtiano. Então, considero que alguns tradicionais conceitos arendtianos nos ajudam a trilhar um caminho para compreender o sentido do comum em Arendt. Destaco aqui os conceitos de público e pluralidade. Então, eu vou fazer uma reflexão sobre o conceito de público e o conceito de pluralidade, para entender mais ou menos a ideia de comum enquanto espaço, né, um espaço entre as pessoas, aí eu relaciono com a ideia do público, e também um sentido de comum como uma forma de ver a existência humana a partir de uma comunalidade, que essa forma de ver a vida humana, a existência humana a partir da comunalidade, eu percebo presente no conceito de pluralidade, especialmente na ideia de ver o mundo a partir de uma visão plural. Então, a partir desses dois conceitos, eu vou tentar extrair um pouco dos sentidos do comum em Arendt, e no final, a partir dessas reflexões sobre o público e sobre a pluralidade, a minha afirmação vai afunilando para a ideia de que o comum em Arendt é profundamente ligado ao conceito de singularidade. Então, é uma outra característica, uma outra questão que eu quero destacar quando eu penso sobre o comum em Arendt, que é essa relação que a comunalidade tem com a singularidade, tá bom? Isso fica mais para o final do texto. Essa ideia, ela atravessa, né, todo o texto, mas eu falo mais explicitamente lá no final. Antes de tentar falar do comum em Arendt a partir do conceito de público, eu vou partir de uma reflexão feita pelo professor Odílio, né, que todos nós conhecemos, nosso pai do pensamento arendtiano aqui no Ceará, né, e tão importante no Brasil todo, né, para
para o pensamento da autora, ele faz uma reflexão muito interessante sobre a questão num artigo que saiu no final de 2019. O professor Adílio Aguiar fez uma interessante correlação a partir do pensamento de Arendt, do conceito do comum com o conceito de interesse, ou interesse. Né? Parto desta reflexão para depois chegar à correlação com o conceito de público. O interesse aqui expresso é aquilo que há entre os homens, o espaço entre, comum a todos. Não é, portanto, um desejo interno, mas algo fora das pessoas, algo que as relaciona e reúne. Este espaço, embora não se confunda com o nosso lugar no mundo, reporta-se a necessidade de termos preservado o nosso lugar no mundo. Nele somos tratados igualmente, embora sejamos fundamentalmente diferentes. No espaço do comum, todos temos a igual possibilidade de aparecer. As singularidades podem ser expressas entre iguais. E aí eu abro aspas para citar Arendt. Quando deixamos nossas casas particulares e entramos no comum, tornamos-nos iguais. O comum equaliza aqueles que são privadamente e socialmente desiguais. Essa citação de Arendt, de 1963, que eu retirei, não lembro agora exatamente qual é a palestra, mas daqueles extratos que estão publicados no Arendt Papers, tá certo? Depois eu posso passar para alguém, se alguém quiser. Esse espaço entre expressa essa dimensão equalizadora, que nos coloca entre iguais, e aponta também para a dimensão da relação, o que nos remete à referência tão usada por Arendt a respeito dos romanos, para quem o viver é estar entre homens, assim como morrer é deixar de estar entre os homens. É central aqui o tema do convívio. Nesse contexto, é pertinente a referência de Aguiar, a distinção aristotélica entre a coexistência e o conviver, coexistência cinzem e o conviver tocoiné. Trata-se de um convívio qualificado. O comum koiné se mostra como espaço de visibilidade que está para além de um mero estar junto. Tanto o interesse quanto a noção de convivência qualificada, que citamos agora há pouco, enquanto compartilhar de um espaço de visibilidade e como espaço entre, remetem-nos para a correlação do comum com o conceito de público. Então, essa reflexão que o Odílio faz sobre o comum, ligando com essa ideia, tanto do interesse quanto dessa ideia do convívio qualificado, acaba apontando para a relação com o conceito de público. O próprio Odílio, nesse artigo, faz essa relação do comum com o público em Arendt. Segundo Arendt, o termo público significa, aí eu abro aspas para citar Arendt, em primeiro lugar, que tudo o que aparece em público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação possível. Nesse contexto, está implícita uma mútua visibilidade, pressupondo aquele que se revela e quem testemunha o aparecer. O que entra no público entra no campo da visibilidade, onde todos podem ver e ouvir os múltiplos aspectos do mundo percebidos pelas pessoas. No segundo sentido, o termo público significa o próprio mundo, na medida em que é comum a todos nós e diferente do lugar que privadamente possuímos nele. Este mundo, ao mesmo tempo que nos reúne, não homogeneiza, ele reúne e separa. Essa separação não pode ser entendida como um apartar-se, como diz Duarte em 2012, mas como distinção. Não é uma separação que aparta as pessoas, mas uma distinção, exatamente porque a presença dessa singularidade, dessas diferenças, é crucial quando falamos de público ou de mundo comum. O público é, como dito há pouco, o mundo enquanto é comum a todos nós. E este mundo não se confunde com o lugar que singularmente ocupamos nele. Mas o mundo comum acaba quando tais lugares singulares são calados. Dito de outra forma, quando são invisibilizados.
nas palavras de Arendt, abro aspas, o mundo comum acaba quando é visto somente sob um aspecto, e só lhe permite apresentar-lhe uma única perspectiva. A comunalidade própria do mundo se dá, então, no compartilhar, sempre partindo de perspectivas singulares. Então, essa comunalidade, esse comum que perpassa o mundo, é marcado pela ideia do compartilhar e sempre do compartilhar de singularidades, de efetivas singularidades, de perspectivas únicas e repetíveis. Este mundo é comum enquanto as múltiplas perspectivas convivem e interagem. Há duas formas dessa variedade ou pluralidade de perspectivas se reduzirem a apenas uma. Ou porque já não há várias pessoas, mas apenas uma, ou quando as perspectivas singulares ou plurais são silenciadas, invisibilizadas, em detrimento de uma única ideia, como no caso da ideologia no totalitarismo. Em ambas as formas, já não existe o mundo comum. Então, estou querendo ressaltar a ideia de que esse espaço que existe entre as pessoas, ele é perpassado por essa ideia do comum, de algo compartilhado, mas sempre trazendo a importância de que esse compartilhamento é sempre nutrido de pessoas singulares, nutrido de perspectivas de pessoas singulares e repetíveis. Então, a partir do momento que só uma perspectiva é considerada, o próprio mundo comum não existe mais. Seja porque só se considera uma pessoa, não somos vários, mas só um, ou seja porque essa pluralidade de ideias, perdão, essa pluralidade de perspectivas é silenciada ou invisibilizada por conta de uma ideologia como no totalitarismo. A reflexão sobre o conceito de público em Arendt nos ajuda a perceber elementos importantes do sentido do comum no seu pensamento, a saber que ele envolve o compartilhar de perspectivas que entram no campo da visibilidade e, ao mesmo tempo, nos remete à ideia de um espaço entre pessoas, um espaço em que importa tanto a copresença quanto a expressão das singularidades. Este contexto nos aponta que em Arendt, as dimensões da comunalidade e da singularidade dialogam e se relacionam profundamente. A partir disto, e para entender como o comum pode ser entendido a partir do prisma da relação com o singular, passo a tratar o conceito de pluralidade, que, no meu entender, também expressa a dimensão do comum através desta relação comunalidade/singularidade. Então, a partir de agora, eu entro nessa reflexão de como a pluralidade pode nos ajudar a entender a ideia de comum em Arendt. Não podemos considerar como circunstancial o fato de Arendt ressaltar tantas vezes que no mundo existem os homens e não o homem. Somos vários e não apenas um. Tal afirmação é usada por Arendt para falar da pluralidade e geralmente aponta para a unicidade e repetibilidade em confronto com a homogeneidade de uma essência do homem no singular. Então, já adianto para vocês que essa reflexão sobre a pluralidade que eu vou fazer aqui tenta, de certo modo, alargar o sentido de pluralidade em Arendt, pelo menos do modo com que geralmente se entende a pluralidade. O sentido imediato com que a gente entende a pluralidade é nesse sentido de singularidade, de unicidade, de repetibilidade, em confronto com a homogeneidade. Então, a Arendt vai falar, não existe o homem no singular, uma essência, uma forma só, mas os homens, que são diversos. Né? E aí eu estou querendo apontar que, além dessa ideia, que também faz parte da ideia de pluralidade, eu estou querendo dizer que existe a ideia de que somos plurais, porque somos únicos e irrepetíveis, mas porque estamos com outras pessoas, porque compartilhamos o mundo com pessoas, somos vários. Então, estou tentando defender essa dupla dimensão da pluralidade, né, para depois falar que essa visão do mundo, olhar o mundo de modo plural,
é olhar o mundo a partir da unicidade, da singularidade, e olhar o mundo a partir dessa necessidade de compartilhar o mundo com outras pessoas, né? Então, o problema aqui é que, em rigor, é possível ser único e irrepetível sendo apenas um, sem a necessidade de que existam vários. Se a gente for pensar na questão do quem, o quem somos, é a categoria arendtiana que mais aponta para essa ideia de singularidade. Eu entendo que existem duas dimensões dessa singularidade, dessa irrepetibilidade no quem. Existe uma parte que é algo que não é construído necessariamente, é algo que nos acompanha quando somos lançados no mundo. E aí eu uso esse termo lançados propositadamente, né, com a influência heideggeriana, porque eu entendo que nesse ponto a Arendt, ela bebe do Heidegger, né? Então, nós somos lançados com características específicas, únicas nossas. Às vezes a gente fala, se eu tivesse nascido mais alto, nascido mulher, nascido homem, se eu tivesse nascido diferente do que eu sou, quando eu fui lançado do mundo, simplesmente nós não seríamos nós nem existiríamos. Nós somos exatamente do modo que fomos lançados nesse mundo, né? Somos completamente irrepetíveis, né? Completamente únicos. Somente desse modo que somos lançados é que poderíamos ser quem somos, nesse aspecto inicial. Claro que depois tem um outro aspecto dessa unicidade, que é o desenvolvimento desse quem, enquanto história de vida, que se dá na comunidade, né? Mas, num ponto inicial, já se tem essa unicidade, mesmo antes de estarmos com outras pessoas. Então, por que é tão importante para Arendt pensar, falar que somos vários e não apenas um, né? Por que existimos no plural e não no singular, né, como diz a própria Arendt? Por que isso é tão importante para Arendt? Por que pensar em vários, não apenas em um, é tão importante no pensamento arendtiano? A resposta a essas perguntas parece passar pela afirmação de que no pensamento de Arendt há uma proposta, não necessariamente explícita, de que sejamos capazes de ver a existência humana, o mundo humano, de uma forma plural, e que a pluralidade, como é colocada por Arendt, é perpassada por um equilíbrio entre o comum e o singular. Esta unicidade jamais poderia aparecer como tal se fôssemos apenas um, e jamais poderia se desenvolver essa unicidade se fôssemos apenas um. O conceito de pluralidade arendtiano parece remeter à singularidade e à comunalidade. Nas palavras de Bohen, em Arendt, a pluralidade refere-se simultaneamente ao que diferencia e relaciona as pessoas. Por um lado, se refere à unicidade, não somos apenas outros, uns em relação aos outros, alteridade, somos diferentes e irrepetíveis. Por outro lado, como já adiantamos há pouco, esta dimensão não parece esgotar o sentido da pluralidade em Arendt. Quando Arendt afirma que a pluralidade é a condição da política, não uma, mas a condição da política, é seguramente claro que a política, como entendida no contexto da obra arendtiana, exige sim a unicidade e a singularidade, mas me parece igualmente impositivo que tenhamos de reconhecer que isso não basta para falar de política em Arendt. Além da existência de seres únicos, singulares, espontâneos, a política exige que estes não sejam somente um. A política exige que estes sejam pelo menos dois, ou mais propriamente, que sejam vários, e que estes vários convivam, interajam, compartilham um mundo entre eles. A política exige um espaço ou contexto comum, e uma efetiva interação entre as várias pessoas. É o que chama aqui de comunalidade. A pluralidade, enquanto domínio da política, é isso que existe lá onde estamos com os outros. A pluralidade pressupõe singularidade, unicidade, mas pressupõe igualmente a copresença, o estar juntos, aquela
a convivência naquele sentido qualificado que eu falei lá no início da fala. Se a pluralidade se resumisse apenas à dimensão da singularidade, ela não poderia ser a condição da política, mas, quando muito, poderia ser uma condição da política. Nesse sentido, podemos afirmar que a pluralidade abarca as dimensões da singularidade e da comunalidade. Afirmamos há pouco que o pensamento de Arendt nos propõe, mesmo que implicitamente, que sejamos capazes de ver a existência humana, o mundo humano, de uma forma plural. Jorge Hurtado afirma que Arendt, em sua análise dos discursos científico e filosófico, conclui que para estes, né, para o discurso científico e filosófico a partir de Platão, não há nenhuma diferença fundamental entre uma situação na qual há apenas um indivíduo ou existem milhares e milhões de indivíduos na Terra. Este modo de ver, indiferente se somos vários ou se somos só um, acaba sendo mais disseminado em nossa cultura. E esta mesma indiferença se replica ao pensarmos a existência e o mundo humanos. Diante desta indiferença, o pensamento de Arendt nos traz uma questão fundamental. O que importa para o nosso modo de existência humano o fato de sermos vários? Por que é importante pensar que somos vários, não apenas um? Para explicitar o que seria essa visão de mundo de forma plural, recorro à crítica de Arendt a Platão. Partindo da alegoria da caverna, relembrando o que acontece ao homem que consegue de lá sair e chegar ao exterior da caverna. Destaquemos dois aspectos desta cena. Primeiro, que ele ascende ao mundo luminoso, que se encontra fora da caverna, e que ele é a figura do filósofo. Observemos que Platão se refere ao mundo onde se destaca a luz. Este não é um detalhe banal. A lógica que a partir daqui se constrói se desenrola a partir do privilégio da visão. Nos diz Adriana Cavareiro, sem a gramática da visão, a fonte luminosa na qual ela está centralizada, o mito da caverna não funciona. Começando com o léxico que chama as coisas que são de ideias, Platão não pode falar de filosofia senão em termos de visão. Como dissemos, este que vê o mundo luminoso que existe fora da caverna é o filósofo. Neste cenário, algo que une o filósofo e aqueles que ainda estão na caverna é o anseio por ver. Como filósofo, os que habitam a caverna são espectadores, mas, diferente do primeiro, do filósofo, que é um espectador das ideias, quem está preso na caverna vê apenas sombras da realidade. Enquanto o filósofo contempla as ideias com os olhos da mente, os habitantes da caverna veem ainda na sensibilidade, e por isso só podem ver aparências, sombras da realidade. Dessa forma, ao mesmo tempo, se afirma a contemplação e a filosofia como as atividades por excelência da vida humana, quanto o filósofo como modelo de excelência humana. Então, aqui eu vou explicar por que eu fiz essa comparação, né, de como Platão vê essa questão da visibilidade. Porque para Arendt também é importante a ideia da visibilidade, como a gente falou quando refletimos sobre a ideia do público, né? Só que o jeito com que cada um entende essa visibilidade é diferente, Platão e Arendt. Exatamente porque Arendt vê o mundo numa perspectiva plural, ou a partir da perspectiva do comum. O que de início pode parecer estranho é que o ver também é para Arendt algo muito importante em sua filosofia. A diferença entre o modo arendtiano e o platônico de tratar a questão da visão está exatamente no modo plural que Arendt trata a existência humana. Uma diferença que denuncia a distinção de projetos assumidos por eles. Faltando-nos agora sobre os homens que continuam na caverna, lembremos que para Platão este lugar, a caverna, é onde reina o senso comum, o reino das opiniões, o mundo da percepção sensível, poderíamos dizer o reino do convívio. Para Platão, no âmbito da caverna, a visão do homem sempre será parcial e submetida à ilusão das experiências sensoriais. O desenvolvimento da excelência humana, enquanto contemplador, só é possível no movimento de ascensão que é feito pelo filósofo. Numa ascensão, atenção,
numa ascensão e contemplação solitárias. O filósofo ascende, sai da caverna sozinho, não sai junto com os outros, contempla sozinho. O filósofo alcança os modelos que poderá depois aplicar à cidade, libertando-a das incertezas do senso comum. O filósofo é o pintor de constituições, dirá Platão, e levará os modelos adequados, originados da ideia do bem, aos demais habitantes da cidade. É importante observar que todo o trajeto solitário em que a visão se planifica na vida do filósofo. E como o acesso à ideia do bem em nada depende do convívio, para Platão. Arendt irá se contrapor veementemente a este modelo. Para Arendt, uma primeira característica do mundo enquanto político é a sua publicidade, em oposição às coisas que estão ocultas. A visibilidade em Arendt é, como já vimos, uma característica fundamental de sua definição do espaço público, e está diretamente ligada à aparência, ao que é visto e ouvido pelos outros, não é mais um caminhar sozinho. Para Arendt, não basta o exercício individual, isolado do ver. A dimensão da visibilidade, tão importante para Arendt, exige também o ser visto. Ver e ser visto é um contexto que é perpassado pela interação e se mostra profundamente ligado ao caminho, projeto escolhido por Arendt. Um caminho oposto à solidão, um caminho que conduz ao convívio, aquele convívio qualificado que o Odile chamou de o comum koiné. Sua proposta de uma política da visibilidade também reconhece o papel do ver, mas num contexto bastante diverso do de Platão, num contexto profundamente relacional, exatamente porque Arendt pensa o existir humano numa perspectiva plural, e porque, para Arendt, a pluralidade se opõe à experiência do isolamento. Neste sentido, podemos perceber por que pensar o mundo de modo plural nos exige sair da indiferença sobre a nossa existência enquanto propriamente humana, se dá entre vários, ou se basta a existência de somente um ser humano para que possamos falar de uma existência propriamente humana. Por isso que para Arendt não é indiferente sermos só um ou sermos vários. Para uma existência propriamente humana, é fundamental existirmos enquanto vários, existimos com outros, de modo que uma existência completamente solitária não seria uma existência propriamente humana. E aí, nesse sentido, o Odílio vai dizer, é nesse sentido que eu vou concordar com o Odílio, ele vai dizer que inviabilizar o comum é inviabilizar a condição humana, a pertença das pessoas à humanidade, e tornar a humanidade uma realidade em extinção. E aí, caminhando já para o final, viu, Ricardo? A fala vai ser um pouquinho mais curta, porque eu estou pegando a estrutura lá do verbete, do dicionário, que é um pouco mais curto. Então, assim como a reflexão sobre o público, pensar sobre o conceito de pluralidade e sobre a visão da existência humana a partir de um modo plural, remete-nos a uma concepção de comunalidade marcada pela copresença, o compartilhar de um mundo sempre a partir de efetivas singularidades. O que eu chamo de efetivas singularidades são singularidades que se realizam, que aparecem, que estão não apenas no mundo interior. Ambos os conceitos nos remetem, tanto o público quanto a pluralidade, nos remetem a um contexto de compartilhamento de um espaço entre pessoas, assim como a importância da singularidade. Mais que isso, ambos nos apontam para um profundo relacionamento entre as dimensões do compartilhar, do comum e do singular. O que nos leva à afirmação de uma característica que considero fundamental ao pensar o conceito de comum em Arendt. O comum em Arendt é concebido em profunda relação de equilíbrio com a dimensão do singular.
Comum e singular são conceitos que na obra de Arendt se referenciam, né? O comum aponta para o singular aponta para o comum. O comum, em sua manifestação mais emblemática no pensamento arendtiano, sua manifestação no mundo comum, esvai-se à medida que as singulares perspectivas do mundo são reduzidas a apenas uma. O singular, mesmo na mais íntima e particular capacidade humana, o fenômeno da espontaneidade, não se efetiva sem o terreno da comunalidade. Essa espontaneidade, que a gente pode imaginar como uma semente, não brota, não se desenvolve sem o terreno, né, em que pode crescer, né, o terreno em que possa crescer, que é exatamente o terreno da comunalidade. Não há o quem nós somos, sem a aparência, o ato de aparecer. Sem a constituição de uma história gestada e narrada sempre entre outras pessoas. Penso que, assim concebido, o comum em sua relação com o singular é uma base fundamentalmente central para entendermos o pensamento de Arendt. Pensar Arendt a partir do equilíbrio entre o comum e o singular tanto nos ajuda a compreender ainda mais a sua crítica ao totalitarismo, como nos ajuda a perceber os novos riscos que nos assolam, como a fabricação de um ambiente cada vez mais absorvido pela solidão e também o avanço cada vez mais amplo da ideologia do individualismo, o que torna o pensamento de Arendt cada vez mais atual e nos dá uma esperança de que temos meios para pensar e enfrentar tempos tão sombrios. Obrigado. Então, pessoal, o professor Ricardo pediu para eu assumir aqui, ele teve que se ausentar um pouco. Vamos passar para... Agradecemos ao professor Glauto pela brilhante fala, excelente exposição, e vamos passar para o debate, os questionamentos. Então, quem tiver algum questionamento, alguma pergunta ou consideração à fala do professor Glauto, pode se inscrever no chat, e a partir das inscrições a gente vai mediando a palavra, certo? Então, a gente deixa aberto aqui. Pode se inscrever também diretamente, se ensina no chat, para a primeira questão, se alguém quiser. Meus caros, me dê só um tempinho, que eu pensei que tinha uma caneta aqui e não tenho. O tempo que você se inscreve aí, só um minutinho. Ok, Galton, tranquilo. Então, aqueles que quiserem, pode fazer a inscrição, a gente pode fazer um bloco de 3 perguntas, e depois, na sequência, a gente pode fazer um novo bloco, se tiver novos inscritos, certo? Esperar o Glauton retornar, e aí a gente inicia com as questões. Pronto, voltei. Glauton, então, nós vamos iniciar. O Lucas Barreto está inscrito. Boa tarde, Lucas. Passo a palavra para você. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Glauton. Boa tarde para todo mundo. E, bem, esse tema do Glauton, eu gosto muito dele. Eu acho que eu e ele temos muitos pontos em comum com relação a essas interpretações em torno do comum. E, assim, Glauton, eu queria te colocar uma pergunta que eu não sei resolver muito bem.
Enfim, eu acho que ela poderia dar um bom debate, que é o seguinte, o Aristóteles, lá na Política, ele designa o ser humano, né, o anthropos, como um ser político, né, um animal político, por excelência, como se fosse uma potencialidade. E muitas vezes o que parece, aí assim, minha leitura de Aristóteles pode estar errada, mas o que muitas vezes me parece no Aristóteles, bem como em alguns outros autores da modernidade, é que existe uma certa compreensão de que o ser humano só se torna ser humano na vida em comum, na vida política, inclusive, mais especificamente falando, né? Inclusive quando ele alcança um certo grau de excelência. E na Arendt, eu tenho a impressão de que existe algum tipo de perspectiva próxima dessa, eu não sei o quão próxima. Porque como você deixa bem claro no seu texto, e eu imagino que inclusive isso se junta com a pergunta que a Asney fez, é de que a própria existência da singularidade humana está correlacionada com a da pluralidade humana, ou seja, né, do fato de que nós compartilhamos um espaço comum. Né? Existe aqui uma inter-relação, inclusive uma própria perspectiva intersubjetiva, talvez a gente possa falar, né, utilizando já também as terminologias fenomenológicas. Mas isso parece, de alguma maneira, se aproximar também dessa noção aristotélica de que o ser humano só se torna ser humano, isto é, ele só se efetiva como ser humano na medida em que ele compartilha, em que ele faz parte de uma pluralidade humana. Fora dessa pluralidade, ele é um membro de uma espécie, né? Ou seja, ele está mais vinculado a uma naturalidade, né? E não tanto essas características que possibilitam uma singularidade. E eu me pergunto até que pontos talvez seja possível a gente fazer aproximações e distanciamentos da Arendt e do Aristóteles com relação a pensar isso, né? Ou seja, a cidade como anterior ao ser humano. Óbvio que não é uma anterioridade, cronológica, né? Mas no sentido de que é necessário que estejamos numa cidade, ou melhor, estejamos compartilhando um espaço comum para que possamos nos tornar seres individuais. Ou seja, existe então aqui uma dependência da individualidade ao espaço compartilhado. De modo que eu não posso dizer que o indivíduo, junto a outros indivíduos, fundam uma comunidade. Mas a comunidade, entre aspas, funda, eu não sei se o termo é bom, né, mas, entre aspas, a comunidade funda os indivíduos. Ela não funda o indivíduo, né, ela funda os. E eu me pergunto até que ponto isso é devedor ou não do Aristóteles, até que ponto a gente pode fazer aqui um debate, né? Embora o Aristóteles pareça falar de uma substância política no homem, mas, enfim, né, queria poder te ouvir falar a respeito disso. Uhum. E, Tony, como é que a gente faz? Já responde direto? Tem outra questão colocada aqui, Tem uma segunda questão, Glauton, do Ednei Gomes. Ele gostaria que o professor Glauton falasse um pouco mais sobre os conceitos... Ednei, por favor. Desculpe. Ednei, você pode fazer a pergunta. Você pode fazer a pergunta, então, né? Poderia ser? Claro, Antônio, posso. Ótimo. É brincadeira, mas é de verdade. Não, tá certo, correto. Desculpe o equívoco. Então, obrigada, Antônio Glauton. Fiquei muito aqui atenta à sua fala. E eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre esses conceitos de pluralidade e singularidade em Arendt, porque eu tenho bastante interesse nos dois, em virtude de uma possível relação que eu vejo com o Paulo Freire, mas com o seu foco em Arendt, então eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, que eu acredito que pode me trazer algumas luzes para encontrar alguns reflexos no Paulo Freire. Ótimo, tá jóia. Bom, Obrigada, Antônio. Bom, então eu vou responder aqui na ordem, né? Então, se alguém quiser ir se inscrevendo, colocando no chat, enfim.
Vou começar pela do Lucas, tá bom? Lucas, de fato, eu estava estudando um pouco sobre Aristóteles, queria ter estudado mais sobre isso, até pedi ajuda um pouco do Lucas Faustino, alguns materiais, mas eu não tive tempo de aprofundar e trazer para esse texto. Eu pretendo, talvez, colocar no texto na versão final, lá para o verbete, né? Mas, com certeza, assim, já instigado pela reflexão do Odílio, tem um diálogo com Aristóteles, sim, só que aí o Odílio puxa a discussão sobre a questão do convívio, né? E essa questão e do interesse, né? Mas ele vai pegar, ele vai ligar a Aristóteles nessa questão do convívio. Quando estava estudando Aristóteles, um detalhe me chamou a atenção, né? Que a cidade ela existe em função de gerar um bem, né? De um bem comum. Ela oferece 3 níveis de bem aos cidadãos, que é aquele nível, o bem material, você tem garantido aquele nível de subsistência, enfim, né? A preocupação material. Você tem o segundo nível de bem, que é o estar junto, que é o viver junto, e você tem o terceiro nível, que é o viver bem, né? Ou a vida boa, digamos assim. Eu fiquei até um pouco confuso que assim, essa questão do animal político, pelo que eu entendi, está mais atrelada a esse segundo nível, né, do estar junto. Seria algo mais natural, né, digamos assim. Esse convívio que o Odílio está falando, né, está nesse estar junto ou está no viver bem, né? Eu entendi inicialmente que era no viver bem. Quando eu fui para Aristóteles, parecia que era no estar junto. Mas, independente disso, vamos imaginar que seja nesse viver bem, né? Que esse convívio, essa existência propriamente humana seria nesse terceiro nível do bem que a cidade ofereceria, né? De qualquer modo, dependeria da comunidade. Para que a própria singularidade se desenvolvesse, você precisa da comunidade, né? Eu entendo que Arendt é devedora de Aristóteles nessa questão, porque eu vejo isso em Arendt também. Então, aquela fala do Odílio, deixa eu colocar aqui de novo. Inviabilizar o comum é inviabilizar a condição humana, a pertença das pessoas à humanidade, e tornar a humanidade uma realidade em extinção. Eu leio, não sei se você puxei abraço para a minha sardinha, né, que você tirar as pessoas do comum deixar, não permitir que as pessoas existam enquanto pessoas e existam enquanto a sua singularidade. Eu entendi dessa forma, né? E eu vejo que funciona assim em Arendt, como você está colocando, né? A diferença que eu vejo em Aristóteles é que me parece que Aristóteles ele é muito preso à questão da instituição, né? De que é nesse sentido que para Aristóteles, até onde eu entendo, a política precede a ética, no sentido de que para que eu possa ter um desenvolvimento ético dos cidadãos, eu preciso da política, de um espaço político que viabilize, né? Seria isso daí, né? Então, se eu entendo bem, Aristóteles apontaria para a necessidade dessa instituição para o desenvolvimento das pessoas. E toda aquela questão da Grécia Antiga, naquela época, da importância da polis, né? Eu não acho que em Arendt tem essa dívida tão grande com o aspecto institucionalizado. É que eu precise da cidade, que eu precise necessariamente ou da cidade ou de outra forma de instituição. Mas eu não posso estar no que a própria Arendt usa, e eu não sei, eu não encontrei a tradução em inglês, mas no espanhol, de singularidade absoluta. Que eu não posso estar na singularidade absoluta. Na singularidade absoluta, eu estou morto.
E aí a referência, o paralelo na condição humana é aquela questão, morrer é deixar de estar entre homens. Então, eu não vivo enquanto pessoa se eu não estou nesse convívio. Se a gente pega a ideia de narração de Arendt, o quem na ideia de narração. O nosso quem é uma história narrada, mas que era construída a várias mãos. Que aí é aquela questão que eu discuti lá na tese, na defesa da tese, de que a Arendt ela rompe com o ideal de individualidade da modernidade, de um indivíduo autossuficiente. Isso é impensável na perspectiva moderna. Então, esse quem, ele se constrói nas inter-relações que eu tenho com as pessoas, com a troca com as pessoas, isso vai construindo o meu quem, e eu nem sempre percebo claramente as marcas que foram deixadas, né? Isso nem sempre é perceptível. O quem eu sou não é só aquilo que eu faço de mim, mas aquilo que as relações que eu entro faz parte. Né? Agora, essas relações, elas não precisam necessariamente de uma comunidade instituída oficialmente, né? Não sei se foi essa questão que era principal para você, mas precisa dessa copresença. Né? Da mesma forma que quando a Arendt, é sempre uma coisa remetendo à outra, da mesma forma que para a Arendt, quando ela vai falar, o mundo comum não existe mais quando tudo é visto de uma só perspectiva. Se esvai também quando não tem a singularidade. Então, são conceitos que se referem mutuamente sempre, simultaneamente. Da mesma forma que a singularidade não se constitui se não está dentro desse terreno. Então, eu penso que para a Arendt é assim que funciona isso. Não necessariamente, às vezes a gente pensa que é num debate muito intelectual. Não, uma coisa que todo mundo faz, como essa questão da construção do nosso quem como história de vida. E o quem como história de vida, todos nós fazemos. O quem nós somos hoje é uma história que foi construída nas relações que eu fiz durante toda a minha vida. Eu gosto de falar, por exemplo, no meu exemplo da minha vida, que eu hoje sou doutor em filosofia, e há alguns anos atrás eu odiava filosofia. E eu passei a gostar de filosofia por causa de um padre que dava aula e ficava provocando na sala de aula, colocando coisas polêmicas, e que eu queria ficar em casa treinando como responder aquele padre, e ele provocava no final alguma objeção, provocando, ainda pisando, e eu quero responder esse cara, e ficava argumentando em casa como é que eu vou construir um argumento para poder derrubar o padre Zeferino. Quando eu vi, eu estava apaixonado por filosofia. Nunca eu pensei em fazer filosofia na minha vida. Hoje eu tenho tantos anos dedicado à filosofia. Algo que não estava sob meu controle. Um cara que estava lá na Angola, que ia para a Itália, de repente veio para o Quixadá, né, e veio me dar aula. Então, são tantas coisas que não dependem de mim, que a nossa história de vida não depende só de mim. Depende desse contexto. Então, eu acho que era devedora de Arendt, talvez, e aí eu posso estar entendendo errado Aristóteles, mas eu acho que Aristóteles depende um pouco mais da ideia da cidade, da polis, e Arendt não necessariamente. Né? Não sei se eu acrescentei muito a discussão. Né? E sobre a questão da Ednei, assim, Ednei, essa questão da singularidade e pluralidade. Quando eu entendi, eu buscava estudar o conceito de pluralidade, eu sentia que a pluralidade tinha muito a contribuir para essa discussão da relação entre o comum e o singular. E quando eu vi a discussão sobre ver o mundo de forma plural, eu pensava, ver o mundo a partir do prisma do comum. Mas eu sempre encontrava essa ideia que é correta, né, em parte, de se atrelar a pluralidade à singularidade. Somos plurais, ou seja, somos diferentes, somos singulares, somos únicos e irrepetíveis. É verdade. Eu não encontrei tanta gente falando, na verdade, não lembro de ter encontrado, apontando essa questão da pluralidade para assim, pelo menos na maioria dos textos. Depois eu encontrei alguns textos fora
que iam de encontro com essa visão que eu estava defendendo, de que a pluralidade também é a ideia de não ser só um, né? Quando eu falo de um lápis, no singular, quando eu falo de 2, 3 lápis, né? Tá, estou no plural, né? Ter mais de um. Né? Só que aí, como a gente está falando em Arendt, esse ser mais de um não é só uma alteridade, né? Não é só, né, duas coisas diferentes, mas são vários que são únicos, que são irrepetíveis. Então, com certeza é muito simples e bem direto você fazer a relação entre singularidade e pluralidade, né? A Arendt vai frisar muito essa questão, por exemplo, quando ela vai fazer a crítica ao totalitarismo, que é exatamente isso que o cinturão de ferro quer, né, que quer destruir, que o terror quer fazer, através desse cinturão de ferro, é amarrar, juntar de tal forma todas as pessoas, de modo que vire um homem só, uniformizado, né? Foi aquilo que eu falei, as perspectivas silenciadas ou invisibilizadas por uma ideia única, ideológica, né? E aí você acaba com a pluralidade, porque você acaba a visão das várias perspectivas, a visão compartilhada das várias perspectivas. Então, de fato, a pluralidade é diretamente vinculada a essa questão da singularidade, do lugar que nós ocupamos no mundo, que é único, que é irrepetível, tá certo? Mas o que eu quis acrescentar é que, além de ter significado, a pluralidade também aponta para essa questão de sermos vários, não apenas um, não só no sentido de sermos únicos, mas estarmos com outras pessoas, de convivermos com outras pessoas. E olhar o mundo de forma plural é, ao mesmo tempo, olhar o mundo na perspectiva da unicidade e na perspectiva da comunalidade, né? Entende? Bom, acho que é isso. Espero ter ajudado. Obrigado, Glauton. Mais alguém gostaria de se inscrever para fazer alguma consideração ou pergunta ao professor Glauton? Temos ainda um bom tempo, né? Dá para explorar, se alguém quiser. Glauton, como você vê essa questão do mundo comum e como a Arendt estabelece um diálogo do comum com o âmbito da educação, mais especificamente, talvez, naquele texto Crise da Educação, não sei se é um texto que você trabalha, mas você consegue perceber essa relação entre o comum e o âmbito da educação, ou a discussão sobre a educação que a Arendt faz especificamente naquele texto Crise da Educação? Bom, Tony, assim, eu confesso que eu já fiz uma reflexão sobre Arendt e educação, mas não é muito a minha praia, né? Mas tentando responder a tua questão, primeiro, outro conceito importantíssimo para entender a questão do comum em Arendt é o conceito de mundo comum, que eu não falei aqui, porque o público e a pluralidade são conceitos que me ajudam a entender o sentido do comum enquanto espaço entre, e também essa questão de como ver o mundo, um olhar plural sobre o mundo, que seria um olhar a partir da perspectiva comum. Mas o mundo comum, eu trabalho como sendo aquela categoria arendtiana que seria o lugar, o espaço em que mais se expressa essa relação entre o comum e o singular, né? E aí, eu defendi na minha tese que a melhor forma de você preservar essa oportunidade de vivermos como seres humanos é você preservar o mundo comum, né? Preservar o mundo comum é a melhor forma de você enfrentar o maior risco que eu entendo hoje, que seria a questão do problema da solidão, que se manifesta de várias formas, que se manifestou de forma mais grave no totalitarismo, mas que outras formas surgem, né? E eu defendia na minha tese que a melhor forma de você enfrentar esse perigo da solidão é defender o mundo comum.
E a relação que eu faço com a educação é essa, né? A educação não é propriamente uma atividade política, mas pré-política, mas é uma forma de apresentar, né, os recém-chegados a esse mundo, né, e aumentar a possibilidade desse mundo continuar sendo gestado, fomentado, né, cada vez mais. Então, é assim que eu percebo a relação da educação com essa questão do comum, né, no sentido de que é um espaço que pode ajudar a preservar ou resistir, nos ajudar a resistir aos riscos da solidão, aos riscos do deserto, né? Porque, assim, dessa convivência, desse estar com outras pessoas, não há garantias de que só coisas boas surgirão, como a gente bem sabe, né? Então, não há garantia nenhuma de que quando a ação se põe em movimento, ela gera só coisas boas. Então, a gente precisa estar sempre vigilante, né, sobre quais são os frutos das ações. E uma forma de estar mais vigilante, de preservar esses riscos, é a educação. Né? Mas eu não consigo avançar tanto nesse texto, porque, de fato, não é tanto a minha pesquisa. Né? Okay. Ok, Walton, obrigado. Ok, então... Alguém mais gostaria? Não sei se o professor Ricardo já está presente. Beatriz. Professora Beatriz, por favor. Acho que o áudio não está ligado, professora. O microfone está desligado, professora. Seu microfone está desligado, professora Beatriz. Aí não deu para a gente ter o retorno. Pronto. Voy a poner una cuestión sobre lo que dijo Lucas y que Antonio respondió. Por eso, y pregunto, Lucas, ¿me escuchas bien? Sim, sim, eu também estou por aqui. Estou ouvindo aqui. Sí. Acuerdo bastante con la cuestión de la proximidad de Aristóteles con Arendt. ¿Se comprende hasta acá? Sim, sim. ¿Sí? Acuerdo bastante con eso que falaste. Y que fuera de la polis, por fuera de la polis, hay solo vida biológica. ¿Dijiste algo así? Uhum. ¿Sí? ¿Escuché bien? Solo queda vida biológica por fuera de la vida en la polis, en la ciudad. ¿Sí? ¿Hasta ahí escuché bien, Lucas? Sim. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, ¿sí? Pensando en Arendt y en esta proximidad entre los dos, esto no sería de esa manera porque nos faltaría considerar dos vínculos, amistad y amor. Se comprende que no forman parte de lo público, aborrecen la luz pública, dice Arendt, pero tampoco son vida biológica. ¿Se comprende lo que digo? ¿Sí? Sim, sim. Antonio, ¿comprendes lo que dije? Sim, Beatriz, sim. Era solo una cuestión surgida por esa relación Aristóteles-Arendt, ¿no? Que es cierto que para Aristóteles, por fuera de la ciudad, hay vida biológica, mera vida, no vida buena, ¿no? Pero considero que para Arendt no sería tan así. Pensando en estas dos relaciones.
da amistad y de amor. Uhum. Você quer falar, Lucas? Sim, é que, inclusive, fiquei aqui refletindo, né, sobre como a gente também poderia pensar, e aí eu não tenho ainda uma opinião formada sobre isso. Né? Na tua resposta, tu falou bastante sobre a questão das instituições, né, e eu me pergunto até que ponto elas também não são importantes para efetivar o espaço comum. Porque, assim, quando a gente olha, por exemplo, Grécia Antiga, quem eram os cidadãos, efetivamente falando, eram aqueles que estavam, enfim, eram tornados cidadãos, inclusive, pelas próprias leis da cidade, né? Então, estrangeiros e, principalmente, né, escravos e mulheres estavam de fora, inclusive de fora da capacidade de fazer parte de um espaço comum, que era o espaço público, né, da política. E quando a gente fala, por exemplo, quando a gente lança o olhar, por exemplo, também para o Agamben, que fala da vida nua, de certa forma, a vida nua, ela expõe muito isso, né? O fato de que, quando a gente olha para o totalitarismo arendtiano, os judeus ali nos campos de extermínio, eles estavam juntos, eles tinham um espaço comum entre eles, mas que, embora eles convivessem, a eles era negado o estatuto, né, de ser humano. Ou seja, na falta de uma institucionalidade que assegurasse aquilo de alguma forma. Então, assim, eu não digo que a institucionalização seja uma condição sine qua non, mas parece ser, em alguma medida, algo que favoreça a preservação não apenas da vida biológica, mas, sobretudo, de uma certa dignidade humana, efetivamente falando, sabe? Porque quando a gente olha para essas estruturas de escravidão, de campos de concentração, de campos de trabalho forçado, né, isso tudo as pessoas estão convivendo. Existe ali um mínimo de humanidade que ainda, obviamente, existe nelas, obviamente. Mas cada vez mais a elas é negado esse estatuto, né? E me parece que, embora não seja condição necessária para que seja humano, isso coloca, utilizando aqui a expressão lá do André Duarte, as vidas em risco. Né? Estão vivos ainda, mas estão em risco. Né? E aí eu acho que por isso que, inclusive, esse tema do direito no pensamento arendtiano seja também tão importante. E que, inclusive, o Odílio também tanto tem dado atenção nesses últimos anos, né? Tem não sei se acho que a Alexandrina não está hoje aqui, mas que a Alexandrina também trabalha muito, né, em torno disso. Então, assim, eu não sei responder essa questão, mas eu acho que eu tenho muitas inquietudes em torno desse tema. Eu acho, Ricardo, quando a gente olha para Aristóteles ou para os gregos, quando a gente vê a própria ideia de lei enquanto nomos, fica muito clara essa questão da instituição, né? O nomos enquanto um muro, né, que circunda a cidade para proteger, né? Proteger os cidadãos para que eles possam, cercados por esse muro, existir, né? Viver bem, né? Ter essa vida boa. Então, é muito forte nesse contexto essa institucionalização. Em Arendt, eu acho que não é tão forte, concordo com o Lucas, que não, eles usam uma expressão boa, né? Não é a condição sine qua non, mas, não é uma condição sine qua non, mas é importante, né? Quando eu ia nesse caminho, exatamente nessa discussão sobre o direito, sobre a lei que está sendo levantada, tanto o Etienne Tassin fazia essa discussão, o Adir está fazendo agora, né, no sentido de como minimamente preservar as pessoas desse risco, né, de se colocar na situação de vidas em risco. Mas ainda acho que em Arendt você tem essa questão da instituição e tudo mais, das leis, como uma forma de proteger mais, de preservar mais a questão do mundo comum, desse espaço em que cada pessoa seja considerada, em que cada perspectiva seja considerada,
né? O objetivo é esse. Mas eu vejo situações em que essa singularidade se constrói a partir da comunalidade, sem necessariamente a instituição. Eu acho que talvez o exemplo mais claro que eu consigo dar é essa questão do quem como história de vida. Mas concordo contigo que a gente não pode desconsiderar essa questão da instituição. Né? Não pode desconsiderar a importância de institucionalizar essa proteção. Ok. Eu acho, inclusive, que o Sobre a Revolução, né, dá uma contribuição interessante nessa direção de pensar a institucionalização, né, os espaços de preservação da liberdade, que são espaços comuns, né? Então, quando Arendt defende o federalismo, quando ela defende a república, ela caminha também nessa direção, né, de preservação do espaço comum pela via institucional, né, de garantir que isso seja também preservado para que os espaços que foram conquistados não se percam, né, não sejam perdidos. Apenas contribuindo um pouco. Alguém gostaria de fazer mais alguma questão ou consideração a respeito da discussão? Já que está todo mundo calado, eu gosto de falar. Não, é que, inclusive, lembra também essa questão de como a Arendt também coloca lá na condição humana a importância da fundação da cidade, né? Para os próprios gregos, quando eles retornam, né? Justamente para manter a memória dos feitos e das palavras, né? Do contrário, tudo se esvai, no final das contas, né? Que é justamente a questão da imortalidade, né? Exato. Tem uma outra questão aqui, se houveria alguma possibilidade de se fazer uma relação espaço comum com o buen vivir dos povos originários. Eu não sei exatamente a quem se refere, né? Os povos, né, que se fala especificamente aqui. A comparação que eu faço é essa, o bem viver em Aristóteles, né? Povos indígenas. Não, aí eu tenho que confessar um pouco, a minha ignorância, né? Nesses termos, né? O que seria esse bem viver, né? Esse bem viver, se for uma vida, naquilo que é mais próprio do ser humano, com certeza. Eu acho que, quando eu escutei essa expressão, geralmente quando se fala do bem viver, é uma referência mais aos antigos gregos, em Aristóteles, tem essa referência de viver não apenas naquilo que compartilhamos com os outros seres, mas aquilo que somos, naquilo que nos é próprio, né? E aí sim, eu faço essa relação com o espaço comum, com certeza. Se for nesse sentido, esse bem viver de acordo com aquilo que nos é próprio de ser humano, sim, com certeza. Obrigado pela questão. Nós ainda temos algum tempo, se alguém tiver uma outra questão, quiser fazer, fique à vontade, senão a gente já caminha para encerrar o debate. Não sei se o professor Ricardo já está presente. Não. O professor Ricardo já retornou? Não. Então, eu acho que gostaria de agradecer o professor Glauton pela excelente exposição, pela discussão que foi feita aqui, pela resposta às questões e considerações que foram feitas, né? Agradecer por ter criado esse espaço de debate, de discussão sobre o pensamento de Arendt. Já chegando aqui ao final do colóquio, eu não sei se alguém da coordenação do evento teria algum aviso
para transmitir para os demais. Na próxima quinta, tem a última fala, que vai ser a fala do professor Ricardo George, encerrando todas as conferências com chave de ouro, né? Então, a gente espera contar com a presença de todos, né, para mais um debate. Professor Glauton, em nome do professor Ricardo, em nome do GEPED, da UVA, do mestrado em filosofia e do grupo como um todo, a gente agradece a sua presença, a sua disponibilidade de ter estado conosco nessa tarde discutindo esse tema tão importante no pensamento de Hannah Arendt. Então, muito obrigado, professor Glauton. Muito obrigado a todos e também pelas perguntas, por compartilhar esse momento. Muito obrigado. A gente agradece a presença de todos os colegas que estiveram presentes, participando de mais um encontro. Na próxima quinta, né, estaremos novamente aqui para encerrar esse terceiro colóquio Hannah Arendt. Obrigado a todos. Bom fim de semana. Valeu.